Olá, meus amores! Como é que vocês estão? Tudo bem? Puxa vida, saudade de vocês. Como é que vocês estão? Estudando, batendo papo, conversando. Queria dizer que vocês estão deixando um vazio muito grande no meu coração, assim, entendeu? A gente está acostumado, já acompanho vocês desde o primeiro ano, vendo o desenvolvimento de vocês, né? Eu não uso a palavra evolução, lembra? Não uso. A palavra evolução é uma palavra específica da biologia. Na filosofia não existe evolução, existe desenvolvimento. Estou aqui, novamente falando com vocês. E espero que vocês estejam aproveitando esse momento e desenvolvendo toda essa habilidade que vocês têm e esse dom de serem bem-sucedidos naquilo que vocês estão pretendendo fazer. Aproveitem para se cuidarem. Eu queria dar uma dica para vocês trocarem mensagens com os outros colegas, montem grupos para estudarem determinados campos de conhecimento. Eu acho que seria sugestivo se vocês, por exemplo, montassem um grupo só para estudar filosofia, o outro grupo só para estudar física, um outro grupo só para estudar matemática, outro grupo só para estudar português, e aí vocês vão saneando as dúvidas, e eu acho que isso seria para vocês assim muito bom, porque deixariam vocês sempre com o pensamento ativado, a memória sempre ligada, e trocando informações, né? Porque a gente não sabe tudo, e eu penso que na verdade a gente vai conseguir ter sucesso nesse empreendimento e nos prepararmos para o Enem, aprovação na universidade pública e para o UERJ, né? Porque eu penso que são as duas assim, puxa vida, a UERJ então me traz um sentimento muito agradável. Bom, hoje, meus amores, nós vamos falar sobre a filosofia aristotélica, para ser preciso, a metafísica em Aristóteles, módulo 6 da apostila, do nosso livro 2, né? E vamos tentar aqui, de alguma forma, apresentar para vocês de uma forma bem tranquila, bem didática e bem fácil para vocês assimilarem a filosofia aristotélica. Uma outra coisa que eu gostaria de falar é que Aristóteles cai sempre no Enem, ok? Uma ou duas questões sempre caem no Enem, ou política ou metafísica, e a gente vai tentar entender um pouquinho, né? Então, antes de falar sobre Aristóteles e suas obras, vamos entender o porquê ser ele o grande mestre, né? E por que ele é conhecido como o grande mestre da filosofia clássica, né? Porque ele funda um conjunto de relações complexas. E essas relações se completam ou servem de base de umas para com as outras. Quer dizer, elas se articulam à medida em que se precisa de uma para explicar a outra. Por exemplo, hoje eu sou adulto porque fui criança. Então, o fato de eu ser criança explica o fato de eu ser adulto. Tá legal? Então, a filosofia aristotélica vai trabalhar com esses conceitos e com esse grau de complexidade que, na verdade, vai nos ajudar a entender essa metafísica, tá? Uma outra coisa importante que preciso dizer para vocês, meus amores, é que existe uma particularidade na filosofia clássica. Por exemplo, a filosofia socrática, ela não é refutada pela filosofia platônica, né? Platão amplia a filosofia aristotélica. Haja vista que ele vai estudar a questão da polis, né? Ampliando o pensamento socrático, ele vai estudar sobre política e vai desenvolver na sua grande obra, A República, alguns referenciais que já haviam sido pensados por Sócrates. E na filosofia aristotélica a mesma coisa. Parece que, em princípio, ele está refutando Platão. Claro que algumas literaturas vão apresentar o Aristóteles como um pensador que vai refutar o pensamento platônico, né? Mas, na verdade, Aristóteles vai ampliar a filosofia platônica,
mormente a filosofia metafísica, ou a metafísica de Platão. Então, é preciso que a gente entenda, neste módulo, que a filosofia platônica, em princípio a metafísica, vai estudar o ser na sua própria essencialidade. Ok? Então, o pensamento aristotélico, em princípio, vai nos levar a refletir sobre o esforço em superar a dicotomia entre as realidades propostas por Platão. Ok? Quais são as realidades que foram propostas por Platão na metafísica? Mundo sensível e mundo inteligível. A gente viu isso na aula passada. Ok? Mundo inteligível é o mundo das ideias, que para o Platão é o mundo perfeito. É o mundo onde tudo é o que é. E o mundo sensível é o mundo que se apresenta para a gente e é percebido a partir dos sentidos, ok? Só que esse mundo sensível é o mundo fenomênico, onde existem ações do tempo, do espaço, da cultura, da própria sensibilidade humana, que podem modificar essa realidade, ok? Então, para o Platão, esse é o mundo das ilusões, é o mundo não verdadeiro, aspas, não verdadeiro, mas é um mundo que existe como produtor de conhecimento, ok? Bem, há estudos que dizem que Aristóteles nasceu em Estagira e é de onde ele retira as suas alcunhas, quer dizer, o seu sobrenome, né? Aristóteles de Estagira. Bom, a sua instrução acontece em Atenas, ele muda de Estagira, vai para Atenas, ele era filho de médico e trabalha na corte do rei da Macedônia. E em Atenas, ele vai buscar aprender e passa a ser seguidor da filosofia do seu grande inspirador, do seu grande mestre, chamado Platão. Então ele se matricula na academia, a academia era a escola de Platão, a escola filosófica de Platão, e passa a estudar as suas obras. Ele tem acesso a todas as obras de Platão, inclusive as obras dos pré-socráticos, né, que é chamada de filosofia primeira, os pré-socráticos. Então, após a morte de Platão, Aristóteles discute o destino da academia e, não entrando em acordo com os demais, funda a sua própria escola, e aí ele constrói as suas próprias teses, e após esse tempo dedicado à organização da sua escola, né, que é conhecida como Liceu, Aristóteles volta para Macedônia, e lá na Macedônia ele vai ser o professor, o instrutor, o orientador, o inspirador de Alexandre da Macedônia, conhecido na literatura histórica como Alexandre o grande conquistador, o grande estadista, né? E Aristóteles foi professor de Alexandre. Aristóteles funda o Liceu num bosque, e como ele funda o Liceu num bosque, as literaturas nos afirmam que ele faz isso para homenagear o deus Apolo, né? E chama essa escola, o Liceu, também de escola peripatética, ou seja, aquela escola onde se ensina passeando, se ensina andando. Então a gente percebe que ele captura e traz para a sua escola, né, o mesmo método, se é que eu posso assim chamar, método que Sócrates usava para poder ensinar os seus discípulos. Aristóteles não só estudou, não só pensou sobre a metafísica, ele pensou sobre a estética, ele também desenvolveu teses sobre a política, mas o seu grande feito, na verdade, é a metafísica. Bom, então vamos entender a metafísica aristotélica e qual foi o seu objetivo. Ao contrário de Platão, quando eu digo ao contrário, não quer dizer que ele refutava, né? Ao contrário, no sentido de ele ampliar a filosofia platônica. Aristóteles desenvolve a sua metafísica a partir de um estágio um pouco mais fundamental para a sua filosofia. Eu vou explicar isso. Quer dizer, ele não separa as realidades. Enquanto Platão separa o mundo inteligível do mundo sensível e cria uma dicotomia na produção de conhecimento, Aristóteles ele rejeita esse dualismo, ok? Porque para ele a filosofia platônica é uma complexificação da análise de uma realidade. E isso, segundo Aristóteles, não resolveria o problema do conhecimento. Aí você diz assim, poxa, professor, então quer dizer que Platão não desenvolveu ou não construiu um conhecimento? Não, nada disso.
na cabeça do Aristóteles, o dualismo de Platão é uma complexificação da análise de uma realidade. E segundo Aristóteles, isso não resolve o conhecimento. Então lembram do que eu disse. Cada pensador, cada filósofo tem uma construção de verdade a partir do pensamento, segundo a sua tese, que é aplicado sobre uma realidade. Ok? Para Aristóteles, toda essa complexificação feita por Platão na dualidade da sua tese não resolve o problema do conhecimento. Você diz, por quê, professor? Calma aí. Vamos lá, devagar, tá bom? Bom, para começar, antes da gente entender as categorias da metafísica, segundo o conceito aristotélico, vamos primeiro entender o que seria metafísica segundo Aristóteles, beleza? Então supõe-se que esse termo tenha sido usado primeiramente por Andrônico. Andrônico de Rhodes era um camarada que vivia aproximadamente no século I, e ele usa esse termo metafísica fazendo uma análise sobre a ontologia. Poxa, vamos entender isso, professor? Vamos lá. A palavra ontologia, ela é usada primeiro, não ontologia, de uma forma em si, porque é o estudo do ente, né? Ela vai estudar, a Parmênides vai estudar o ser, né? O ser enquanto ser, né? Então, para Parmênides, o que é o que é. Uma pedra é uma pedra, nunca vai poder ser uma jaca, beleza? Uma jaca é uma jaca, a pedra é uma pedra, um peixe é um peixe. Então, para o Parmênides, cada ente é o que é em particular. E ele chama isso de taonta, ou o estudo do ser. Vai lá o nosso amigo Andrônico e transforma isso em metafísica. Ontologia passa a ser metafísica. O termo em si, metafísica, vai nos remeter à ideia de alguma coisa além da natureza. Na visão de Aristóteles, além da natureza não significa ser superior à natureza. Vamos entender isso. Para além da natureza em Aristóteles significa entender exatamente a coisa em si. Então a metafísica aristotélica, ela tem o objetivo de articular discussões sobre o ser e o seu caráter, diferenciando diante da percepção, diante da física. Diferenciando o quê? Esse ser, ok? Então ele vai diferenciar esse ser a partir do caráter que esse ser tem, que é próprio dele, ok? E ele vai trazer o conhecimento para além da percepção que nos é mostrado, da coisa material em si mesmo, tá? Do que é ordenado, do que é ordinário, do que está na realidade como está. Beleza? Então vamos lá. A tese de Aristóteles inicia em buscar a essência e o conhecimento supremo das causas. Como é que é isso, professor? Ele busca a razão do ser e das coisas. Então a base da sua filosofia é fazer uma análise do ser enquanto ser. Então aqui se vê uma diferença estabelecida das demais filosofias, ok? Então em Aristóteles, as filosofias buscam o caráter particular do ser e não se preocupa com o algo do ser, ou seja, com apenas uma parte desse ser que estaria sob o foco. Então, vamos supor, aqui tem uma caneta. O foco que eu tenho pelo mundo sensível é a forma, a matéria dessa caneta, ok? Mas aí o Aristóteles, na sua metafísica, vai entender a causa dessa caneta. Qual é o caráter particular desse ser? E é isso que a gente vai tentar entender agora. Então, na metafísica de Aristóteles, a questão não é sobre algo da realidade, mas acerca da própria realidade. Vamos entender isso, valeu? Então, além desse conceito desenvolvido por Aristóteles, que está diretamente ligado com o conceito de substância, ok? Além dessa característica, o conceito metafísico de Aristóteles, deixa eu explicar melhor, está direto ligado ao conceito de substância. O que é substância? Substância é aquilo que se articula no ser segundo seus múltiplos significados. Piorou. Vamos lá, devagarzinho.
é o elemento, substância é o elemento principal. E ao mesmo tempo, é o fundamento de todos os outros possíveis. Então, atenção. Substância de ser é o fundamento de unidade na multiplicidade desse ser. Por exemplo, uma caneta. Eu pego aqui a caneta. A substância da caneta é o plástico? Não. A substância da caneta é o petróleo. Então, o que é a substância? Substância é o elemento principal e ao mesmo tempo, a responsabilidade de mostrar para nós que o fundamento de todas as outras coisas possíveis, além da caneta em si. Então, com o petróleo, eu posso ter, por exemplo, esse pendrive. Olha aqui. Beleza? Caneta e pendrive são objetos diferentes, são realidades diferentes. Então, a substância é o petróleo. Beleza? Vamos entender isso com mais clareza. Para Aristóteles, o dualismo platônico se equivocou, porque à medida que eu consigo enxergar isso aqui como caneta e como pendrive, eu posso analisá-lo através da forma e da matéria. E analisá-lo sensivelmente pelo toque, pelo olhar, a forma e a matéria, eu posso chegar à substância. Pegaram? Beleza? Então, enquanto Platão dividia dois mundos, dividia o mundo em dois elementos circunstanciais para apresentar o conhecimento, mundo sensível e mundo inteligível, Platão diz que pelo mundo sensível eu consigo analisar o objeto, a forma e a matéria, e a partir dessa análise tátil, visual, eu chego à substância. Beleza? Estamos melhorando. Então, para Aristóteles, toda substância seria marcada pelos princípios de individualização e organização. Então, vamos entender. Matéria é o princípio de individualização. Caneta e pendrive é matéria. E a forma é a organização dessa matéria. Como assim? Caneta para escrever, pendrive para fazer outra coisa. Acho que é colocar lá e copiar algumas coisas aqui dentro. Beleza? Quer dizer, a forma representaria o que determina algo pertinente a uma categoria. Caneta escreve, pendrive grava. Ok? E essa categoria ao grupo ou a uma substância. Eu não tenho um pendrive de metal. Eu tenho um pendrive que é oriundo da substância petróleo. Eu tenho uma caneta que não é de metal. Eu tenho uma caneta que é oriundo da substância petróleo. Ok? Cada um na sua categoria. Ok? Com formas diferentes, mas com a mesma substância. Ok? E a base material é aquela que vai fornecer um caráter particular. Caneta escreve e o pendrive grava. Beleza? Nota-se então, queridos, que as características semelhantes se encontram na forma, ok? Na organização. Os dois são úteis. E suas diferenças estão delimitadas de como se apresentam. Então, a forma delas são as manifestações delimitadas nas funções que eles exercem, que esses materiais aqui exercem. Materiais, quer dizer, que esses objetos exercem. Beleza? Então a diferença de uma para outra só é alcançada a partir da busca desses princípios nos objetos. Que objetos? Na realidade. Ok? Isso aqui é uma realidade, isso aqui é outra realidade. Precisamos entender isso. Tá legal? Vamos lá, beleza. Continuando. Aristóteles aqui também distingue ato de potência como uma diferença entre os modos de ser. Então vamos lá entender isso, que é um outro elemento fundamental na filosofia aristotélica. Tá? Vimos matéria e forma, agora vamos ver ato e potência. Aqui se estabelece ou reside a distinção das substâncias apresentadas ao mesmo tempo.
ou seja, o modo de ser em ato. Quer dizer, realizados e modos de ser em potência. É o ser potencial e o atual. Então, atenção. É impossível apresentar o ser em potência sem considerar o ser em ato. A caneta está realizada em ato. No entanto, ela apresenta potencialidades maiores do que apenas do uso que me é proporcionado por esse objeto. Eu posso derreter essa caneta e transformar em outra coisa. Então o ato é como essa caneta agora está se apresentando a mim. Mas se eu derreter, ela pode ser transformada em uma outra coisa, em um peso de papel. Então, no ato da caneta, que é o objeto em si, ele tem potencialidades que me levam a transformar essa caneta em uma outra coisa. Ok? Então, o ato e a potencialidade é tudo aquilo que eu posso transformar a partir de uma ação sobre esta caneta. Beleza, gente? Por exemplo, eu sou um jovem professor lindo, e eu sou agora esse professor lindo, mas sou em potencial um idoso. Deu para pegar? Ok? Beleza? Eu não vou perder a minha matéria, nem a minha forma, nem a minha substância, mas vou ser transformado em potencialidades numa outra realidade. Tudo bem? Beleza? Só para a gente poder entender isso com um pouco mais de clareza. Bom, vamos agora ver essência e acidente. Ok? Preparados? Então vamos lá para a essência. Essência e acidente. Bom, essa é a parte mais complexa. Então muita atenção, rapaziada. Para Aristóteles, toda substância possui uma parte fundamental que suporta a realização de seus diversos predicados. Então a essência pode ser pensada, então, como a substância em seu modo de ser direto, como base fundamental de uma coisa. Quer dizer, a essência seria aquilo que, se for mudado, muda também diretamente o que a coisa é em si. Então, o petróleo, que é a substância, nessa caneta agora é plástico. Então, ao mudar a essência, muda também o próprio ser. Beleza? Aqui eu não tenho petróleo, aqui eu tenho plástico. Combinado? Então, a essência dessa caneta é o plástico. Beleza? E o acidente, professor? O que seria acidente? Acidente é um conjunto de características que se articula como suporte essencial. Vamos melhorar isso aí. Caso alterado, seja por variação, seja por transformação direta, o acidente não retira o caráter de ser de algo. Melhorando mais ainda, o acidente é o que há de mutável nas coisas. Então chama-se de acidentais as qualidades particulares desse ser. Uma caneta pode ser vermelha ou preta, beleza? Vermelha ou preta, sem deixar de ser caneta. Você pode cortar o seu cabelo, o meu está um pouquinho maior, ok? Você pode cortar o seu cabelo sem perder a sua essencialidade, beleza? Isso aí? Maneiro? Ok, então vamos lá. Vamos falar agora sobre as causas, para a gente poder fechar a nossa filosofia aristotélica no campo de conhecimento, conhecido como metafísica. Aristóteles também busca as causas das coisas, quer dizer, da substância e daquilo que é o fundamento de todas as coisas. Então Aristóteles verificou a impossibilidade de determinação de uma causa única ao tratar das causas próximas. Melhorando, para entendermos vamos dizer assim, o conceito dessas quatro coisas, precisamos fazer a seguinte pergunta: essas causas se encontram nas coisas
ou são externas a essas coisas que causaram? Vamos entender isso? Vamos lá. Das 4 causas, 3 estão presentes na própria coisa: a matéria, as formas e a finalidade. Na filosofia aristotélica está assim: as coisas materiais, formais e finais. Aí você fala assim, professor, e a causa eficiente? Para Aristóteles, a causa eficiente tem de ser externa à coisa. Vamos pensar isso. Vamos começar pelas causas materiais. A causa material é a do que é feita a coisa, a sua constituição. A causa formal é diretamente o que é a coisa. E a causa eficiente aponta para o modo como algo é feito ou o processo de transformação ou atualização da coisa através da sua potência. Vamos melhorar isso? Quando você vê algo que não sabe o que emerge ou se apresenta é inicialmente a forma. Quando se pergunta o que é a coisa, o que a gente quer é que seja passado o caráter substancial ou essencial da coisa. Quer dizer, ainda não há preocupação com o princípio de individualização, beleza? Mas quando se pergunta o que é, a gente quer saber o que compõe a coisa, do que é feito. A gente quer saber a matéria, beleza? Quando a gente pergunta para o que serve a coisa, configura-se então a causa final. E a causa eficiente? Vamos lá. A causa eficiente apresenta-se mais raramente enquanto há o questionamento da coisa em si. Então vamos lá. Geralmente não se pergunta por quem algo foi feito ou fez a coisa. Mas para entender a causa eficiente, a gente precisa saber o que seja a causa eficiente. Então vamos nos pautar o seguinte: quando você vai comprar algo, você às vezes se pauta, por exemplo, na empresa que fez aquele produto. Então você vai comprar um objeto, você vai olhar primeiro quais são os elementos que compuseram a empresa que fez aquele produto que você vai comprar. Então, geralmente, a gente usa hoje, vulgarmente, a ideia da marca, né? Então, a causa eficiente é exatamente o que pauta o que você está querendo entender sobre a coisa em si. Ok? É exatamente isso. É o que vai te dar confiança de que aquela coisa em si é exatamente aquilo que tem na sua própria utilização os elementos que vão permitir que essa coisa ela não se limita, não se dissolve na manifestação da sua própria interferência na realidade aonde ela está inserida. Seria exatamente isso. Seria exatamente isso. Eu tento traduzir um pouco melhor porque é muito difícil essa ideia. Por exemplo, eu vou pegar aqui uma outra caneta, ok? Eu tenho 2 marcas de caneta aqui, 2 marcas, ok? 2 marcas, a Faber-Castell e a Bic, ok? A causa eficiente, para que eu possa saber, mesmo que as 2 sejam canetas, será o que vai me assegurar da capacidade que esta tem sobre esta aqui, apesar das 2 terem a mesma
matéria, terem sido feitas da mesma substância, apesar de formas diferentes, ok? Mas têm as mesmas finalidades. Tudo bem? Pegaram? Acho que ficou melhor assim, tá bom? Queridos meus amados, eu queria agradecer vocês por essa oportunidade. Essa é uma das matérias mais difíceis. A filosofia aristotélica, dentro do campo da metafísica, é uma das mais complexas, uma das mais difíceis. Então eu tentei, de alguma forma, ser um pouco claro e tentar mostrar para vocês assim como é que a gente poderia entender isso com mais facilidade. Então eu espero que tenha ajudado vocês, tá bom? E tamo junto, ok? Se cuidem e espero que vocês estejam bem para logo logo a gente retornar. E eu queria até que vocês anotassem aí, se houver alguma dúvida. Eu sei que o professor Elaine, quando for dar essa aula ao vivo para vocês, vai sanear algumas dúvidas se houver. E mesmo que isso ainda se prolongue um pouco mais, manda e-mail para mim, tá bom? E aí eu vou tentar melhorar para vocês, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, uma grande alegria estar com vocês. Tchau, meus amados.